A velocidade de rotação do nosso planeta e a velocidade de translação são de aproximadamente 1.600 km por hora e 100.000 km por hora. Você já se perguntou por que é que não percebemos as ações dessas velocidades no nosso dia a dia? Ou por que aplicar uma força maior para deslocar um corpo que tem uma massa muito grande? Ou ainda, por que é que um foguete ele sobe verticalmente ao queimar uma grande quantidade de propelente? Vem comigo que eu vou te responder e explicar tudo isso logo depois da vinheta. Eu sou o professor Dário Souza. Deixa teu like aqui antes que você se esqueça. Não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. E sem mais delongas, vamos que vamos. No século XVII, viveu um cara que era muito inteligente, por sinal, um verdadeiro gênio da ciência, de nacionalidade inglesa e de nome Isaac Newton. Ele se interessou em explicar esses fenômenos depois que uma fruta caiu em sua cabeça. Bom, isso é o que conta a história e nós não sabemos se isso realmente é verdade. Por volta de 1687, ele publicou, entre outros trabalhos, um dos mais importantes, chamado de Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, conhecido como Principia. E neste trabalho ele traz as bases da dinâmica. Nós conhecemos como os princípios da dinâmica ou as leis de Newton. Vamos a elas. Na primeira lei de Newton, conhecida como princípio da inércia, ele diz que todo corpo tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, a menos que uma força externa atue sobre este corpo. Ou seja, até que sua situação de equilíbrio dinâmico ou estático seja alterada. Então, com esta primeira lei, eu te respondo e te explico o porquê de não percebermos as ações das velocidades do nosso planeta. Ou seja, nós estamos sob a ação dessas mesmas velocidades em virtude da inércia do nosso corpo. Lembrando que a inércia é uma propriedade da massa do corpo. Ou seja, quanto maior a massa, maior a inércia desse corpo. Já na segunda lei, ou princípio fundamental da dinâmica, Newton diz que a resultante de todas as forças que atuam sobre um corpo é o produto da massa deste corpo pela aceleração que o mesmo adquire. Observe a expressão aqui ao lado, onde nós temos a sua representação matemática, e poderemos ver que a força ela é diretamente proporcional à massa do corpo. Ou seja, quanto maior a massa de um corpo, maior será a força necessária para deslocá-lo. E com esta segunda lei, eu te respondo também a segunda pergunta que eu te fiz no início deste vídeo. Ou seja, é necessário que a gente aplique uma força maior para deslocar um corpo de massa maior. Já na sua terceira lei, ou seja, o princípio da ação e reação, ele diz que para toda ação corresponderá a uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos contrários. Com essa terceira lei, eu te respondo e explico a terceira pergunta que foi feita no início deste vídeo. Ou seja, quando ocorre a queima do propelente, este exerce uma força vertical e sentido para baixo sobre o solo. Em contrapartida, ou seja, em reação a esta ação, o solo também aplica uma força de mesma intensidade, mesma direção, ou seja, vertical, e sentido contrário, ou seja, de baixo para cima, empurrando assim o foguete para cima. Em relação a essa terceira lei de Newton, uma observação importante que eu não poderia deixar de te explicar é que esses pares de força, ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. Jamais nós teremos as forças, ou os pares de forças, ação e reação, atuando em um mesmo corpo. Se não fosse assim, nós teríamos a situação em que uma pessoa que estivesse se afogando, ela mesma poderia se socorrer, ou seja, se puxar pelo próprio braço. E nós sabemos que isso não é possível. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora e inscreva-se. Não esqueça também de deixar seus comentários ou suas dúvidas e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Ficamos por aqui, até a próxima e um grande abraço.